Vamos aprender aqui então como conjugar qualquer verbo em inglês. Lembrando, todos os verbos são iguais na língua inglesa, com exceção do verbo to be. Quando a gente fala do to be, a gente está falando de 5 palavras, do am, is, are no presente e was e were no passado. E além do to be, os verbos anômalos são diferentes. São o verbo can, o could, may, might, should e o must. Então, toda a língua inglesa, você para conjugar um verbo faz o mesmo processo, com exceção desses aqui. Então a gente vai estudar todos os outros, menos o to be e os anômalos. Então, como conjugar um verbo? Bom, vamos aprender aqui primeiro a forma interrogativa, como fazer perguntas. Se você aprender pergunta, você aprende toda a estrutura. Para se fazer uma pergunta em inglês, basta começar a frase com um auxiliar. A grande diferença do to be e dos anômalos para os outros é que eles não usam auxiliares. Então vamos primeiro entender como usar os auxiliares. Então todos os verbos para fazer uma pergunta precisam de um auxiliar. Para se fazer uma pergunta no presente, basta se utilizar o auxiliar do. Existe também o does, mas aí é de uma aula posterior. Então, se eu faço uma frase aqui, ó, say you do, you speak English, você fala inglês. Se eu vou fazer uma pergunta, basta eu colocar o do e a interrogação. Do you speak English? Você fala inglês? Se eu colocar o do aqui, you drink beer, você bebe cerveja. Se eu pôr o do you drink beer? Você bebe cerveja. Se eu pôr o do aqui, do you eat bananas? Você come bananas. Do you study Spanish? Você estuda espanhol? Para ficar melhor de entender, vamos excluir essa parte e entender só o verbo. Do you speak? Você fala. Do you drink? Você bebe. Do you eat? Você come. Do you study? Você estuda. Então, usou do, pergunta no presente. Se eu quiser fazer uma pergunta no passado ao invés do presente, ao invés do do, basta eu usar o did, o auxiliar did. Então é o nosso passado no português, o simple past em inglês. Do, então, o presente, e did, o passado. Então, you speak, você fala. Coloquei o do you speak? Você fala. Se eu colocar o did you speak? Você falou. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu? Do you eat? Você come? Did you eat? Você comeu? Do you study? Você estuda? Did you study? Você estudou? Todos os verbos são iguais, menos o to be e os anônimos. Então você fez uma pergunta, usou do, pergunta no presente. Usou o did, pergunta no passado. Se eu quiser perguntar no futuro, basta eu começar com o will. O will é o nosso, então, futuro. Que a maioria das pessoas, a gente, no português, fica a terminação ra. Comerá, falará, beberá. Como é que fica, então, para a gente fazer uma pergunta no presente, passado e futuro? You speak, você fala. Pergunta, do you speak? Você fala. Did you speak? Você falou. Will you speak? Você falará. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu. Will you drink? Você beberá. Do you eat? Você come. Did you eat? Você comeu. Will you eat? Você comerá. Do you study? Você estuda. Did you study? Você estudou. Will you study? Você estudará. Se eu quiser fazer uma pergunta, aproveitando essa estrutura aqui, ainda mais um tempo que é importante, que é o would em inglês. Isso nada mais é do que o nosso ria no português. A gente chama gramaticalmente de futuro do pretérito, mas é muito mais fácil você entender que é ria, falou ria, é sempre o would. Então, para aproveitar aqui, vamos aprender então. Do you speak? Você fala. Did you speak? Você falou. Will you speak? Você falará. E would you speak? Você falaria. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu. Will you drink? Você beberá. Would you drink? Você beberia. Do you eat? Você come. Did you eat? Você comeu. Will you eat? Você comerá. E would you eat? Você comeria. E para finalizar aqui, do you study? Você estuda. Did you study? Você estudou. Will you study? Você estudará. E would you study? Você estudaria.
Toda a língua inglesa, toda a estrutura depende desses auxiliares. Então é essencial dominá-los. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.